Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia, esse programa que é uma parceria de Carta Capital, da TV GGN do Luiz Nassif e do Fora da Política Não Há Salvação, do cientista político Cláudio Couto. A gente está entrando aqui a reta final, poucos dias aí para o primeiro turno. Quinta-feira teremos um debate na Globo, que deve marcar, assim, pelo menos do ponto de vista, vamos dizer assim, mais ético, ponto mais, vamos dizer assim, menos real e mais formal dessa reta final de campanha. Ontem a gente teve o IPEC, o Lula teve uma variação de novo para cima, 48%, 52% dos votos válidos. Continua, então, a campanha, quer dizer, a possibilidade de uma vitória no primeiro turno continua bastante firme. E a grande novidade dessa semana, obviamente a gente vai falar desse assunto aqui, tratar de outros. Nós tivemos dois eventos essa semana. Primeiro, que foi a participação do padre Kelman no debate do SBT, como disse aqui o Cláudio Couto, nos bastidores, com muita espiritualidade, uma forma muito espirituosa. Eu vou roubar isso dele, dizer que o padre Kelman é uma espécie de cosplay de padre ortodoxo, estreou ali nas eleições. A gente também teve o pronunciamento do Ciro Gomes, esse pronunciamento à nação. E eu começaria por esses dois pontos. Vou começar aqui pelo Nassif, depois passo para o Cláudio Couto. O primeiro é o Lula ter faltado, não ter comparecido a esse debate do SBT, fez alguma diferença? E segundo, o que vocês acharam dessa estreia do padre Kelman, o representante do PTB, nesse debate e nas eleições? Nassif, bem-vindo. Eu só aceito falar em comunicado à nação agora. Cara, sem comunicado à nação para falar a mesma coisa que ele faz sem comunicado à nação. Sensacional. Bom, o padre Kelman, o fato de ser um sucessor do Roberto Jefferson já diz muito, né? Mas agora é interessante como ele conseguiu a falsificação, porque enquanto a igreja ortodoxa aqui disse que não tinha nada a ver com ele, eu falei, é um falsário que agora merece ser preso, inclusive. Mas daí vocês me informam que ele faz parte de uma igreja ortodoxa peruana, não sei o que mais. Eu achei que a não participação do Lula nesse debate do SBT foi correta, foi correta. Esse tipo de debate é uma perda de tempo. Porque se tem 5, 6 pessoas, se tem 2 com chance lá, 2 querendo criar um pouco de volume, e o restante não tem nada, não tem voto. O que vai o Felipe Dávila lá, sabe, à meia-noite, privatizarei sua alma lá, o tal do padre Kelman. Então, o que eles fazem são joguinhos A única coisa que me chamou a atenção foi um comentário quase unânime dos jornalistas, que estavam presentes até, inclusive, da dobradinha Ciro-Bolsonaro. Né? O Ciro ele fez um ataque ao Bolsonaro, lembrando, nem chegou a lembrar das 51 casas aí compradas com dinheiro vivo. Ele pegou o caso de BTG lá atrás, foi muito mais um jogo de cena. Mas cada vez que o jornalista fazia uma pergunta para o Bolsonaro com um comentário para o Ciro, correto, já que todos estão disputando o mesmo espaço, é o comentarista criticar a fala de quem falou antes aí, mas ele não, ele aproveitava e atacava o PT, atacava Lula. Minha única dúvida é o seguinte, ele faz por estratégia ou ele faz por piração, depois ele vai descobrir a estratégia lá na frente, né? Eu acho que o Lula ganhou, não participando desse debate, né? Teremos o padre Kelman na Globo também? Aparentemente, sim, né? Aliás, uma igreja feita no Peru não pode ser chamada de ortodoxa, né? Tem que ser uma igreja heterodoxa do Peru. Mas, então, Cláudio Couto, aliás, esse modelo já é um modelo falido de debate. Você acha que em algum momento os meios de comunicação vão discutir novamente uma forma de reavaliar esse formato que engessa, ninguém discute nada, é sempre um joguinho. Assim, tem gente relevante, como ressaltou o Nassif na discussão,
participando desse show. Aí, a boa parte dos programas, os principais candidatos, os candidatos que o eleitorado quer ouvir, não ficam sumidos, sem opinar, quer dizer, é um negócio falido, estava na hora de rever isso aí também, né? Eu acho que sim, né? E primeiro, bom dia, Sérgio, bom dia, Nassif, bom dia aí quem nos assiste. Eu acho que é um tipo de debate que já cansou, né? Por isso que a gente sempre tem saudades, os mais velhos, daqueles debates que ocorriam ali no começo das eleições presidenciais diretas, né? Os debates de 89 são debates memoráveis, né, em que havia realmente um embate, uma discussão mais aberta entre os candidatos. Né? Esse formato muito engessado, ele dificulta demais que o debate ocorra de uma forma produtiva. Né? Por isso que, às vezes, entrevistas que os candidatos dão em sequência para meios de comunicação acabam sendo até mais interessantes, porque ali o candidato tem tempo de desenvolver um raciocínio, de ser questionado, claro, depende também da qualidade das perguntas, embora a passagem do Lula pelo Ratinho mostrou que mesmo quando as perguntas não são muito boas, as respostas podem ser. Né? E aí, claro, isso acaba produzindo uma situação interessante do ponto de vista do eleitorado que precisa ter um pouco mais de informação ou até de percepção, eu diria, emocional sobre seus candidatos. No debate, nada disso acontece. Agora, acho que a gente teve um debate que o Lula realmente, ao não ir, para ele foi benéfico, primeiro porque a audiência foi baixa. A gente está falando de uma coisa como 5 pontos de audiência, que é muito menos do que costumam ter os debates. O da Band, UOL, Folha, TV Cultura, teve muito mais do que isso. Né? O da Globo é de se esperar que tenha ainda mais. Né? Então, esse foi um debate que ficou ali, inclusive com o SBT atrás de outros veículos concorrentes, até da própria Record, né? Que também tem essa posição aí mais pró-governo, para dizer o mínimo, com mais audiência que o SBT no mesmo horário. Eu acho que, na realidade, não perdeu muito a não ir. E, claro, houve essa surpresa e esse jogo combinado, né, entre o padre Kelman, né, o padre fake, né, nessa discussão, ajudando o Bolsonaro, o Ciro fazendo o jogo realmente que tem feito, de tentar antagonizar muito mais com o PT e com o Lula do que propriamente com o Bolsonaro, até porque, por alguma razão, ele passou a entender que o Bolsonaro, embora seja o próximo à sua frente, na disputa eleitoral, talvez não seja o seu real adversário. Não sei o lugar de quem que o Ciro acredita que vai ocupar daqui para frente, se é do Lula, se é do Bolsonaro, com essa guinada que ele faz para um discurso cada vez mais radical nacionalista. Chegou a falar outro dia, né, acho que a gente chegou até a tratar disso, se não me engano, na semana passada, chegou a falar até em Jorge Soros como financiador do PSOL, né, vem com um discurso aí muito parecido com o discurso que essa extrema-direita mundial antiglobalista costuma fazer, uma coisa muito estranha, e levou isso para o debate, daí ter sido até amável, a gente pode dizer assim, e no caso do Ciro ser amável não é uma coisa muito simples de acontecer, com o Bolsonaro na discussão ali. Então, me parece que foi um debate ruim sobre vários aspectos, né? Sobre o aspecto da pouca audiência, sobre o aspecto desse jogo combinado, né? Muito claramente entre o padre Kelman e o Bolsonaro, mas também não tão combinado, mas convergente entre o Ciro e o Bolsonaro, né, sabendo-se que tem um debate muito mais importante agora, né, na quinta-feira, bem às vésperas do primeiro turno, e que pode, esse sim, ser um debate com alguma influência aí no resultado das eleições, porque a gente sabe que são eleições que não estão apertadas do ponto de vista da distância, né, entre o Lula e o Bolsonaro, a não ser, claro, que a gente queira considerar, por exemplo, a pesquisa da Atlas, que saiu hoje, que é muito estranha, está muito fora de prumo com as demais, né, do Pagajá Pesquisas, que também tem essa mesma situação, né, ou seja, esses institutos, né, da Brasmarket, que também tem resultados estranhos, mas se a gente considerar os institutos tradicionais, né, todos esses institutos têm resultados muito mais convergentes em si, ainda que com pequenas variações, e mostram uma distância muito grande entre os dois. A questão é saber, né, será que essa distância muito grande, mas mais do que isso, a proximidade do Lula dos 50% mais um dos votos, ela vai efetivamente acontecer? E acho que o grande fator hoje, a meu ver, para resolver isso, é não só a migração que pode ocorrer, chamado voto útil do Ciro, da Tebet para o Lula, mas, sobretudo, o comparecimento dos setores de baixa renda, de baixa escolaridade, onde o Lula tem muita intenção de voto, e a gente sabe que são historicamente os setores com mais propensão ao absenteísmo eleitoral. Então, o comparecimento vai ser, a meu ver, o fator decisivo para saber se essas eleições se resolvem no primeiro ou se elas vão para o segundo turno.
Agora, olhando as pesquisas, dá para notar um movimento, Nassif e Couto? Vocês acham que tem um movimento aí, tudo ainda na margem de erro, mas de qualquer forma, o que a gente tem visto aí no IPEC tem claramente vamos dizer assim, a história do jacaré abrindo a boca, né? Você olha a curva nesse momento, já há um distanciamento entre o Lula e o Bolsonaro bastante significativo, embora seja tudo uma variação dentro da margem de erro. Vocês acham, quer dizer, olhando, só analisando as pesquisas, além desses fatores que o Cláudio Couto levantou, dá para ver ali essa trajetória do voto útil que tanto espanta o Ciro Gomes? Eu não sei se no caso do Ciro Gomes se já não ocorreu a migração do voto útil. Porque quando você pega. Teve uma das pesquisas aí de uma associação dos pesquisadores. Eles traçaram um perfil ideológico aí dos eleitores de cada candidato. No caso do Ciro, os eleitores de direita e o que se considera de direita e ultradireita superavam a soma dos eleitores de centro, que se consideravam de centro, e centro-esquerda e esquerda. Então, eu não sei se já houve. Agora, esse apelo nacionalista e essas coisas do Ciro, o Ciro a gente conhece desde o governo Collor, lá, né, quando ele começa a surgir no Ceará, ele é um ator atrás de um roteirista, de roteiros novos, digamos assim. Nem tão novos, mas de novidades em roteiros. Né? Ele era um sujeito que, no tempo do Collor, atacava o Mário Covas por impedir a ida do Fernando Henrique do Serra para o governo Collor. Daí, no governo, no Plano Real, ele virou o mais ortodoxo dos monetaristas aí. Ele xingava até a quinta geração de quem criticasse o câmbio. Ele, até dezembro, até o radicalismo foi tão radical que o Fernando Henrique resolveu tirar, não mantê-lo no Ministério da Fazenda. Uhum. Daí, quando vem a eleição de 2002, ele pega como principal assessor o Marcos Lisboa, dentro de um pacto com o Jorge Paulo Lema. Daí, recentemente, agora ele pega o desenvolvimentismo do Bresser, que não tem culpa nenhuma das loucuras dele. Daí o pessoal do Bresser faz lá o programa econômico dele, e ele, de um tempo para cá, ele descobre o quinto movimento do Aldo Rebelo. O sonho do Aldo é o pacto entre ruralistas e militares. Ele vem cavando isso desde os tempos em que era ministro do Lula e da Dilma. Eu coloquei para vocês aí uma entrevista dele para a CBN, ele falando aliás, para a BBC, ele falando da perseguição aos militares. Afinal, os militares, quem deu o golpe foram os civis, foi a igreja, foram os empresários, e depois vem a Comissão da Verdade e pega só os militares. Por que não pega os outros também? Como se os outros tivessem participado de torturas e de assassinatos aí, né? E o Ciro, de um tempo para cá, ele está pegando todos esses tiques. Está atacando as pautas identitárias, que antes ele não atacava, defendendo mineração na Amazônia. Ele sempre ele pensou de forma autocrática, todo o plano de governo dele é ele não tem movimento social, não tem povo, não tem política, né? Mas é só uma coisa muito interessante que está acontecendo, até vendo a plaquinha aí do Cláudio Couto, aí, fora da política não há salvação, é que a Globo descobriu isso, rapaz. O Jornal Nacional acho que descobriu que fora da política não há salvação. A mudança de linha nos últimos tempos, aí, não só a série sobre a Constituição, mas tem me impressionado. Eu acho que a Globo descobriu que fora da política só há salvação quando ela é parceira de quem está dominando o poder aí, né? Então está ocorrendo um movimento muito interessante de solidariedade. O Armínio Fraga é um tipo similar aí, né? E daí você vai ter, não sei, daqui para frente você vai ter uma direita racional, que eu acho que vai ser ocupada pela Simone Tebet. Você vai ter uma ultradireita barulhenta, golpista, que eu acho que o Ciro vai querer montar nela, e vai ter esse arco aí, que eu não sei até que ponto. Depois eu até gostaria de ver com o Cláudio.
Até que ponto a manutenção desse presidencialismo de coalizão vai continuar? Porque ele emperra governos, ele garante uma governabilidade duvidosa, porque o sujeito é obrigado a abrir mão de um conjunto enorme de princípios em nome da governabilidade, né? Mas, em suma, nós estamos às vésperas aí de uma mudança muito mais radical do que a derrota do Bolsonaro agora no dia, espero, né, no dia 2 aí, no primeiro turno. Parece que a minha agora, de qualquer forma, vocês não, vocês menos. Eu ainda me espanto com essa reta final da campanha do Ciro. Essa semana, primeiro, ele tem que ficar agora justificando porque ele estava cochichando com o Bolsonaro. E toda Deu hora 3 muda de versões. versão. Toda hora tem uma versão nova. O que aquilo Mostra que talvez nenhuma delas seja verossímil. de qualquer forma, mostra que aquilo pegou muito mal, né? Segundo, esse pronunciamento da nação do lado de gente ali, eu não reconheci ninguém que estivesse do lado dele ali, onde ele até fala de conspiração internacional. Eu até estava duvidando, mas depois de ver o Papa Francisco com a Carina Vitral, e de ver o Mark Ruffalo, o Hulk, né, também, e de ver o Joaquim Barbosa, eu acho que realmente tem uma conspiração internacional a favor do voto útil. Você não acha? Aí ele falando que está sendo ameaçado e tudo, pelo amor de Deus. Né? Sim, eu sempre esperei do Ciro um pouco mais, porque eu acho que ele não é uma figura inteligente. E esse plano tem todo o sentido, são os eixos mesmo, que qualquer projeto desenvolvimentista no Brasil, pelo menos tem princípios ali a serem discutidos, né? Agora, tem uma pergunta aqui que veio até do GGN, Nassif. O Daciolo era mais legítimo que o padre Kelman? Era mais engraçado, pelo menos, mas era mais legítimo? Mas muito mais, muito mais. Olha, além de tudo, é sem graça. Eu acho que por ser mais autêntico, talvez fosse mais legítimo. Me parece que o Daciolo, de fato, acredita muito naquilo que diz, né? Ainda que ele possa, né, tá delirando ou coisas do tipo, mas o fato parece uma crença genuína. Agora, no caso do padre Kelman, né, cosplay de padre ortodoxo, como a gente falou, eu acho que é difícil, né, saber se dá para levar a sério. Agora, só em relação ao Ciro, eu gostaria de falar mais uma coisa aqui, né? Veja, voto útil nada mais é do que voto. Há uma certa bobagem nessa discussão do voto útil, como se pedir voto útil fosse tornar ilegítimo o adversário. Qualquer candidato, em qualquer campanha, a vida inteira pede voto para os outros, né? Ou seja, se você quer, eu quero vote em mim, significa ao mesmo tempo, não vote no meu adversário. Isso é assim desde sempre, desde que a eleição, e toda eleição é assim. A única diferença do voto útil é que você fala, você que ainda pensa em votar no outro candidato, vote em mim. É simplesmente isso, mas é a mesma coisa. Então, na realidade, tem um chororô em relação ao voto útil que o próprio Ciro fez, e acho que fez com toda a legitimidade, em 2018, que é uma bobagem, que é uma distração. Na realidade, não está tratando do real problema. Né? E até mesmo, a gente viu outro dia aí o Levitsky, né, no Roda Viva, respondendo lá ao Gel Pinheiro, e falou isso, falou, olha, por que vocês vão correr esse risco? Né, de não espantar o Bolsonaro logo, né, de não resolver essa parada logo de cara. Né? O argumento em torno do voto útil, o argumento racional é esse. Né? É simplesmente, vale a pena, dada uma situação em que você sabe que os demais candidatos não têm nenhuma chance de chegar ao segundo turno, ainda assim manter o voto neles, sabendo que do outro lado não é simplesmente um programa de governo diferente. Porque todo esse argumento que programa de governo importa, e aí, consequentemente, você vota na sua primeira preferência no primeiro turno, e no segundo você busca a sua segunda opção, e aí as coalizões podem se formar em torno de um certo ponto comum. Veja, isso vale quando a democracia não está em jogo. No caso do Bolsonaro, é a democracia que está em jogo. É a própria preservação do Estado Democrático de Direito no país, a Constituição, né, os direitos fundamentais, os direitos humanos. É tudo isso que está em jogo. É a nossa sobrevivência. É muito mais básico. Não é simplesmente se eu prefiro um plano nacional desenvolvimentista ou se eu prefiro um plano de corte mais liberal. Não é isso que está em discussão. É muito mais do que isso. Muito mais e é muito mais básico, que é a questão da democracia. É por isso que está se fazendo toda a discussão nesse momento. Né? Então, me parece que é um chororô sem sentido, mas que coaduna muito, né, com essa situação de ressentimento, né, de rancor, que o Ciro vem demonstrando ao longo do tempo.
Acho que é essa a questão que está posta. Agora, eu não sei, ele parece um negócio muito estranho, né? O Nassif chamou a atenção, será que ele vai tentar ser o líder da extrema-direita? Pode até ser que venha a ser, né? Mas me parece uma mistureba de coisas tão estranhas isso que o Ciro está fazendo, de um certo nacionalismo que eu não sei nem muito bem onde encaixar, né? O nacional-desenvolvimentismo dele está virando cada vez mais um nacionalismo, mas um nacionalismo tosco, que eu não sei dizer se é exatamente de esquerda, se é de direita, mas certamente é uma coisa, populista. E por que eu estou dizendo que é populista? Porque o que caracteriza uma liderança populista é governar sem mediação institucional. Ela não faz acordo com os partidos, ela não opera com o Congresso. E quando o Ciro diz, não faria acordo com ninguém, né, vou governar com base na minha vontade, com base na minha grande capacidade política, que precisa ser reconhecida por todo mundo. Quem não reconhecer a minha imensa competência política, na verdade, é um imbecil. É isso que ele está dizendo o tempo inteiro. Então, ele vai conseguir dobrar o Congresso, mas como? O Bolsonaro falava a mesma coisa, né, que ia governar passando por cima do Congresso. Não fez isso. No fim das contas, se juntou com o Centrão, que ia passar por cima do Supremo. Se o Ciro diz que vai passar por cima, né, porque ele não precisa negociar, então como é que se faz essa quadratura do círculo? O presidencialismo de coalizão, aí de que o Nassif falava, ele não é uma escolha presidencial. Ele é resultado de uma característica institucional do sistema. Você tem múltiplos partidos, nenhum tem maioria. E, para piorar, os partidos de adesão, que compõem o chamado Centrão, eles têm algo próximo de 50% das duas casas do Congresso, não tem mágica. Se você não vai fechar o Congresso, não vai passar por cima dele, o único jeito é negociar com os caras, porque eles foram eleitos, estão lá e têm voto para aprovar ou rejeitar as leis. É simples. Né? Então, quando o Ciro diz que vai contornar isso, eu quero saber como. A única solução é se ele for uma liderança populista que atropela o Congresso e daí chama plebiscito, a lá Hugo Chávez. Só se for isso. Agora, você fala em nacionalismo tosco aí, é só lembrar que os ataques do Aldo Rebelo ao Supremo e a sua proposta de lei para proibir estrangeirismo no Brasil. É ridículo. É por aí que o Ciro... Agora, eu concordo com uma coisa, eu não estou dizendo que ele está racionalmente pensando... Ele está indo pelo cheiro, ele está desnorteado agora. Né? Agora, só uma última notícia. O governo resolveu tabelar o crédito consignado no Auxílio Brasil. Sabe em quanto? Quanto? 51% ao ano. Escandaloso isso. É risco zero, porque é crédito consignado. É de 51%, Paulo Guedes. Mais uma medida geral. Aliás, tem uma pergunta aqui, rapidamente, aqui, localizá-la aqui, do Eugênio Pacelli Diniz. Se acabar no domingo 2, o que a gente pode esperar desse governo até o dia 1º de janeiro? Será o abandono geral ou será vamos agora fazer vamos pôr fogo no parquinho? Deixa eu só pegar a entrevista que o Cláudio comentou lá no Roda Viva. Qual que é o grande argumento que ele usa aí para o voto útil e para o fim no primeiro turno? O risco de rolos militares. Ele fala, o Bolsonaro tem um ponto negativo em relação ao Trump e um positivo. Positivo no sentido de força para ele. Trump tem um partido, que é o Partido Republicano. Bolsonaro não tem. Agora, nos Estados Unidos, as tropas são profissionais, aqui não são. Então, esse é o partido do Bolsonaro. Esse é o partido do Bolsonaro. Esse é o partido. Então, essa questão militar aí, e os militares que é para nós, eles carregam o Bolsonaro porque não tem aquele negócio, foi o único cavalo que passou montado, né? Mas tem muita coisa pela frente. Você pega a semana retrasada, o ministro da Defesa contratou uma empresa para fazer mapeamento de tudo que se diz dos militares nas redes sociais, inclusive levantando o nome dos influenciadores que mais falam de militares. Eles têm ferramentas aí para monitorar 2/3 da população brasileira que está na internet. Então, olha, não se deve... Essa ofensiva em relação ao TSE aí é uma outra coisa que não tá na normalidade. Não adianta querer as justificativas que vêm por aí.
Então, eu não sei se eles vão ficar segurando a peteca aí em função da grande resistência que houve em várias áreas. Não sei também, a imprensa não tem muita informação sobre qual que é o nível de profissionalismo dos antigolpistas dentro das Forças Armadas, mas pela postura desse general Paulo Sérgio aí, e as instituições estão cercando, esse negócio do Tribunal de Contas da União exigir explicações, ótimo. Isso aí é interessante, porque você passa, esse pessoal se esconde atrás de corporações. Que nem o Pazuello. Eu estou atrás, eu tenho uma corporação armada atrás de mim, eu faço o abuso que quiser. Quando você joga um TCU, assim como o Alexandre de Moraes com os empresários que brincavam de dar golpe em WhatsApp, você individualiza as atividades. Então, você expõe a pessoa, fala, olha, quando acabar o governo lá, não são as Forças Armadas, é o general fulano de tal que tomou tal decisão e não conseguiu se explicar, né? Então, essa questão militar, junto com as milícias... Gente, essa questão de os militares terem aberto mão de qualquer controle de armamento, isso aí é humilhante, Sim. É humilhante para a história militar. O Brasil foi constituído a partir do momento que o exército, surge o exército, sobrepondo as milícias dos coronéis regionais. Essa geração atual abriu mão de controle de armamento, de rastreamento de armamento. É humilhante isso para as Forças Armadas. Agora, qual vai ser a reação deles aí? Vão deixar esses golpistas continuarem dando as fichas? Você pega na Polícia Federal. Teve um manifesto aí de delegados aposentados querendo denunciar o Alexandre de Moraes. Imediatamente teve um outro manifesto de delegados da ativa defendendo o Alexandre de Moraes. Ou seja, você tem uma disputa em várias instituições em que aqueles que estão fora do jogo, que é a questão dos generais aposentados aí das Forças Armadas, querem se apossar da corporação para continuar fazendo o jogo. Olha, rapaz, a lista de escândalos que vai envolver militares aí, pega a Casa da Moeda e outros aí. Olha, vai ser uma esbórnia quando começar, digamos, a volta à normalidade aí. Aliás, falando sobre isso, nós tivemos essa informação de que a Polícia Federal identificou aí movimentações financeiras suspeitas do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, que é ajudante de ordem do Bolsonaro. O que essa ação da Polícia Federal, neste momento, lhe parece, Cláudio Couto? Que movimento é esse? Olha, Sérgio, eu acho que primeiro mostra que deve haver setores da Polícia Federal que estão profundamente satisfeitos com a tentativa, mais do que tentativa, né? Com as ações de aparelhamento da própria Polícia Federal que o governo está promovendo. E o que eles fazem, a meu ver, em reação a isso? Trabalham, cumprem suas tarefas. E como é um governo que tem muito problema, a gente sabe, tem muito telhado de vidro, esse tipo de coisa inevitavelmente acaba acontecendo. Há uma boa notícia aí, para além, evidentemente, de revelar os malfeitos do presidente, a rachadinha presidencial, né, porque é disso que se trata, mas que é mostrar que não está tudo dominado na Polícia Federal, né? Que existe esse espaço de autonomia, que a Polícia Federal cumpre a sua função, que é exatamente atuar de forma autônoma como uma polícia de Estado, não uma polícia de governo, né? Como uma polícia judiciária que vai lá e investiga e descobre. Eu acho que isso é realmente muito saudável. Inclusive essa reação, né? Vocês mencionaram dos delegados da ativa da Polícia Federal, não os delegados de pijama, que é um setor, né, também. É um segmento de delegados de pijama, que a gente sabe que há delegados de pijama, não só, mas de pijama também, bolsonaristas. E aí, claro, na verdade é uma reação dos bolsonaristas que foram policiais da Polícia Federal contra a tentativa de freio que o Supremo Tribunal Federal coloca, né, no bolsonarismo. Agora, eu acho que o que esse caso revela é isso. A Polícia Federal está, felizmente, ainda gozando de uma autonomia suficiente para produzir um evento dessa natureza, o que é uma salvaguarda importante para nós, né? É uma proteção que efetivamente a gente tem agora. Claro que é uma péssima notícia para o Bolsonaro às vésperas da eleição, mais esse caso de corrupção que envolve a ele, né? E maluco, né? Envolve exatamente, pelo que tudo que saiu até agora, é o que dá para entender, nos mesmos termos do esquema da rachadinha que ele fazia nos seus gabinetes. O indivíduo vai para o gabinete presidencial e consegue manter a mesma prática,
que ele mantinha nos seus gabinetes de deputado, os filhos no gabinete de deputado estadual, de vereador. Ou seja, esse ajudante de ordens é o Queiroz federal. No fundo, é isso que a gente tem. Em cima do cartão corporativo. Exato. É o Queiroz federal. Cartão corporativo, né, que tem esse histórico de gastos incríveis. Exorbitantes, injustificáveis, sem dúvida nenhuma. Agora, quer dizer, tudo bem, vamos dizer assim, tá fim de feira, todo mundo se aproveita, a Polícia Federal está se recolocando. Hoje saiu uma nota na Mônica Bergamo, que até tem ministro do Bolsonaro também já se recolocando, dizendo para o Lula: olha, eu não tenho nada contra, estou te xingando aqui nas redes sociais, chamando você de ladrão, mas não tenho nada contra você. Mas, de qualquer forma, a mídia resolveu fazer seu trabalho, algumas reportagens muito louváveis, mas parte dessa história, Nassif, poderia ter sido contada há 4 anos atrás, né? Estavam ali quicando, né? O que você tem aí, Sérgio, nós que ficamos do outro lado da trincheira, o jornalismo é procíclico. A confissão mais sincera sobre o jornalismo brasileiro aí foi do Tutinha, quando ele fala: eu não tenho posição política, eu dou o que o leitor quer. Então, foi isso. E fora isso, você teve, a partir de 2005, a questão do Roberto Tivita aí, trazendo o padrão Murdoch, querendo transformar o jornalismo em partido político. E como você tinha uma fase de transição nos grupos maiores aí, ele levou no bico todo. Para mim, a coisa mais simbólica da mediocridade da atual geração aí de familiares é o Fernão Mesquita. O Fernão é filho do Rui Mesquita. O Rui Mesquita era um liberal digno, um conservador digno. E quando morre o Roberto Tivita, vem o Fernão e fala: ele e meu pai eram da mesma altura. Rapaz! Não consegui ver a diferença entre o pai e um marginal do jornalismo aí, um chefe de gangue aí, impressionante. E agora ele fez agora um pronunciamento. Um pronunciamento aí a favor do bolsonarismo. Mas é interessante, porque a onda a gente tem as ondas. Para mim, o jornalismo, a gente vai ter que discutir o papel do jornalismo como um fator de instabilidade permanente na política, porque ele é procíclico. E quando você pega os movimentos de onda da opinião pública, nem todos são criados por ele. Surgem os movimentos, eles vão atrás. A maior parte dos movimentos é de ódio, é por isso que a Lava Jato pegou tão fácil. Então, os momentos de celebração, você tem aí uma direta já, você tem a Constituinte, tudo são muito raros. Nós estamos agora no momento de celebração. Essa questão para poder sair da draga, né? Para poder sair da draga. Então, mas, digamos, a draga foi tão profunda que até o Luiz Roberto Barroso fala que o objetivo da humanidade agora é o combate Agora, pessoal, vocês acham que essa onda aí supostamente de voto útil, que está aumentando a chance de terminar essa eleição presidencial no primeiro turno, ela pode se estender para os estados? Obviamente, o Cláudio Couto levantou a questão aí do Instituto Atlas, não é uma pesquisa muito confiável, mas deu na Bahia, por exemplo, o Jerônimo na frente do ACM Neto. Eu queria falar da Bahia especificamente, que a Bahia é um fenômeno muito peculiar, porque é o estado onde os institutos de pesquisa mais erram, desde 2002. Erraram constantemente. Então, até fico pensando se não pode ser que na Bahia esteja vindo aí uma nova onda. Mas vocês acham que os candidatos estaduais progressistas podem ser beneficiados por essa onda, ou isso vai ficar restrito ao Lula? Eu acho que é bem... Desculpa, você quer falar, Nassif? Não, pode falar, Cláudio. Vai lá. Eu acho que é bem menos do que foi a onda bolsonarista em 2018, né? Porque o momento é outro. Né? Aquilo realmente foi um tsunami, né? Não dá nem para falar em onda, foi um negócio muito maior. Para você transformar o PSL de um partido de um deputado para um partido que recebeu a maior votação para a Câmara, que chega a ter 10% dos deputados, é um fenômeno muito importante, né? Eleger a Janaína Pascoal em São Paulo para deputada estadual, com mais de 2 milhões de votos. Quer dizer, ela foi a candidata proporcional mais votada da história do país. Não acreditando. Qualquer outro. Eu diria que provavelmente, inclusive, em termos proporcionais, pelo tamanho da coisa.
né? Imagino que, mesmo quando o eleitorado era menor, a gente não teve nenhum candidato a cargo proporcional com uma votação tão impressionante. Isso é tudo resultado dessa onda que, na verdade, é a mesma do lavajatismo-bolsonarismo. Né? É a mesma coisa. E acho que o Nassif chamou a atenção para um dado importante, né? Que as duas se amparam em sentimentos, em afetos negativos, né? Que é o sentimento de ódio. O ódio à política, a Lava Jato deixa isso muito claro, e o ódio ao sistema como um todo, incluindo a democracia, que é o que o Bolsonaro representa. Então, essa onda veio com muita força. Só que ela refluiu. E eu não creio que a onda oposta tenha exatamente a mesma natureza. Por quê? Porque a onda oposta, a onda do anti-bolsonarismo, ela possibilita mais opções. Ela não é uma onda que tem uma opção única, como foi o Bolsonaro em 2018 e, consequentemente, quem estava com ele. Né? Existem várias frentes. Claro que é positivo para os candidatos vinculados à candidatura do Lula tê-lo na frente e ele com grande chance de ganhar, e acho que isso vai ter sim algum efeito. Eu só diria, não é na mesma proporção do que foi o efeito Bolsonaro, que elegeu o Witzel, elegeu Zema, que agora tudo bem, vai se reeleger, se integrou ao sistema, né? Elegeu o governador lá de Santa Catarina, cujo nome sequer consigo lembrar, né? O governador do Amazonas, fez aí uma onda. Né? Agora, nesse momento, eu acho que é menos intenso, mas vai contar em alguns lugares, sobretudo onde o Lula é especialmente mais forte, que é no Nordeste. E é por isso, inclusive, que no Ceará a gente pode ter uma reviravolta muito curiosa, né? Que é essa situação de, depois de anos dos Ferreira Gomes dominando o Estado, por obra e graça do Ciro Gomes, que resolveu ali fazer uma lambança no seu curral eleitoral, ele vai perder a eleição. Né? E tanto é assim que conseguiu se isolar junto aos irmãos. Esses dias o Eumano de Freitas fez um ato de campanha numa cidade do interior do Ceará, me escapa aqui agora qual foi o município, acompanhado, né, de um dos irmãos Gomes, não era do Cid, é do outro, né, o Ivo, que ele chama, não é? Ivo Gomes. O Ivo, o né, acompanhado do Ivo. Pô, se o Ivo acompanha o Eumano de Freitas num ato de campanha, em vez de acompanhar o Roberto Cláudio, isso quer dizer alguma coisa, né? Quer dizer que os irmãos já estão rifando o Ciro Gomes por conta disso. E aí é claro que o efeito Lula conta, mas conta ao ponto de dinamitar essa estratégia desastrosa que o Ciro produziu no Ceará, mas tem também, claro, efeitos em outros estados, e o da Bahia pode ser, vamos ver o tamanho, né, que isso atinge ainda, pode ser algo importante. Lembrando que não... Diga, Nancy, diga. Vou dar uma explicação para Minas aí que veio do Fernando Pimentel. Uhum. Fenômeno Zema. Ele falou que em 2018 todo mundo queria novidade. Então, o Zema era novidade. Agora a pessoa não quer mais a novidade. E em Minas, a única pessoa que sobrou que não é novidade é o Zema. A Polícia Federal acabou com uma campanha terrível, tenebrosa contra o Pimentel. O PT some e a novidade fica o Zema fazendo aqueles memes dele lá de... Então, agora você vê a mediocrização da política, hein? Minas, que deu os maiores políticos do Brasil, tem um sujeito que se fala, mas qual que é a virtude dele? Por que ele não é atacado? Porque ele não é nada. É a falta de virtude, é a falta de virtude. A falta de virtude. Mas é o único político estadual conhecido hoje, né? E que se converteu num político convencional. Político convencional. Para o bem, veja, eu acho que isso é uma qualidade, hein? Não defeito, não. Ele nem cabe muito no figurino do Novo, se ele fosse entrar naquele estilo do Novo, por exemplo, de fazer seleção de candidatos, como se fizesse uma coisa de RH, né? Ele não passaria, porque o Zema falando, você fala, esse cara não tem condições. Você pensa o cara de São Paulo do Novo, não escolheu o Zema nunca, com aquele sotaque, aquele coisa, aquela... Mas ele começou assim, depois é que ele mudou, quando ele percebeu que isso era roubado. Né? Eu sei. Agora, Minas tem algo interessante também, que tem algumas coisas imutáveis, né? E uma das coisas imutáveis é a imprensa lá, né? Esse escândalo da CEMIG com o Novo lá é um escândalo de gente grande lá. Claro, mas nada. Não, teve esse último agora da SEASA também, do qual o Novo e o Zema têm uma participação. E o Salim Matar, né, nós demos na revista, publicamos. Salim Matar, inclusive, vai ser investigado a pedido do TCU, recebeu o edital de forma privilegiada,
provavelmente até desenhou o edital, dado que ele é um assessor econômico do governo, ocupa um cargo criado pelo Zema e quer comprar a Ceasa. Quer dizer, já tem um conflito aí. No caso da Casa da Moeda também, eu estou para soltar o material, talvez deva soltar hoje aí, tem um escândalo considerável aí envolvendo a questão da certificação de bebidas e cigarros aí, que tem uma mão do Eduardo Guardia e do Salim Matar também, sabe? Não, agora, de novo, é novo porque acabou de chegar, mas a prática é dele. isso. Agora, voltando rapidamente ao Ceará, o IPEC já deu o Elmano na frente, 30% ali, empate técnico com o capitão. O capitão Wagner aparentemente tem um teto ali, que é o teto do voto bolsonarista, um pouco mais e tal. Sim. E o Roberto Cláudio já está em terceiro. Lembrando que teve uma pesquisas feitas na época que o Ciro recusou a lê-las e aceitá-las, que se você tivesse feito uma junção, porque além do Lula, o Camilo Santana também tem uma força muito grande, será eleito com um percentual talvez de 60%, 70% dos votos, mostram as pesquisas. Se tivesse juntado os três em torno da Isolda, provavelmente a Isolda ia ganhar a eleição no primeiro turno. Mas aí o Ciro resolveu fazer isso e está realmente se isolando completamente. Agora, eu queria saber o seguinte, e como fica o PDT depois disso, Nassif e Cláudio Couto? O Ciro é um desagregador, né? O Ciro, o ego dele, você vê, até os irmãos entraram no. Ele tem os direitos divinos dele. Esse ódio dele do Lula, por que é? Porque era para mim ser presidente e a única pessoa. Se não existisse o Lula, eu seria presidente. Então, ele usa os partidos, joga fora depois. E o PDT achou que, mesmo ele fazendo besteiras e tudo, tendo um candidato a presidente, a bancada aumentaria. Foi digamos, uma estratégia pragmática, né? Mas depois, quando começam essas loucuras dele aí, os pedetistas históricos pulando fora, então o Ciro, veja bem, não é. Em outros momentos, você podia ser contra o Ciro, mas o que ele está despertando agora é ódio, ele virou tóxico. Esses ataques eles são muito baixos. Ataque comparando os filhos do Lula com os filhos do Bolsonaro, ele não tem limite. Sim, ele não tem limite. Isso aí vai produzir, digamos, qualquer ser racional. O PDT é um partido, não é um partido radical, é um partido trabalhista que tem história e tudo aí. Eu acho que o Carlos Lupe vai ficar em palpos de aranha aí para conseguir explicar por que não segurou o Ciro, né? Agora, tem algumas perguntas aqui, elas variam, mas giram sobre o mesmo ponto. Eu vou começar pelo Cláudio Couto dessa vez. As perguntas aqui giram em torno da seguinte questão: haverá uma negociação, e aí talvez levadas pelos militares, para que você tenha um arranjo, para que tenha uma anistia para o Bolsonaro depois, para a família, ou vai ficar... A gente já discutiu isso em alguns programas aqui, mas como foram perguntas aqui repetidas, eu queria reforçá-las. Ou será o Deus dará, cada um por si, depois que acabar? Olha, eu acho que no que diz respeito à família, deve ter, sim, algum tipo de cooperação. A gente vê que é uma família que coopera muito, inclusive na compra de imóveis, não é só a família nuclear, né? Entra cunhado, entra primo, entra um monte de gente no meio. Então, eu imagino que a família, desse ponto de vista, melhor dizendo, permanecerá junta. A questão é saber se é junta no país ou junta no exterior. Também eu acho que tem esse ponto, né? Porque existe aí uma especulação que me parece que tem fundamento da possibilidade do Bolsonaro deixar o país antes do fim do seu mandato, antes, portanto, de perder o foro especial que ele tem como presidente, para evitar algum tipo de dissabor, né? Eu não me surpreenderia se ele fosse para a Copa do Mundo no Catar e não voltasse, né? Não me parece que é alguma coisa fora de questão, né? Até porque a gente está falando de país, né? E eu acho que isso vale para alguns outros que não têm acordo de extradição com o Brasil e não participam do TPI, o Tribunal Penal Internacional. Pode ser um lugar de refúgio de uma figura como Bolsonaro, que cometeu crimes contra a humanidade, cometeu crimes comuns, né? Cometeu uma série de delitos e sabe disso, inclusive já passou recibo inúmeras vezes, sabe que vai acabar sendo cobrado, vai pagar por isso. Imagino que outros ali do círculo mais distante, esses podem realmente acabar sendo rifados, né? Será que, como é que vai ficar a situação, por exemplo, do general Pazuello, né? Depois da gestão temerária que ele fez no Ministério da Saúde?
né? Como vai ficar a situação daqueles coronéis corruptos da compra de vacina indiana, né? Como é que vai ficar o esquema deles? Né? Como vai ficar o esquema dos pastores da Barra de Ouro, lá do Ministério da Educação, consequentemente, também do ex-ministro da Educação. Ou seja, eu acho que tem muita gente que talvez não vai ter tanto espaço para buscar guarida quanto a própria família Bolsonaro. Mas eu sei que eles têm muita coisa a responder e que, consequentemente, o dia seguinte da eleição de 2 de outubro, eventualmente, ou quiçá no final do mês de outubro, vai ser um dia seguinte muito problemático para eles. E acho que tende a ser, pelo menos durante um tempo, problemático para o país, porque não acredito que o Bolsonaro vá deixar de querer mobilizar os seus contra o resultado da eleição, tentando ainda ir buscar uma tábua de salvação. Isso pode produzir ainda mais violência política do que nós temos visto. E olha que nos últimos dias, inclusive, ela se intensificou, né? A gente tem visto casos, às vezes mais de um, inclusive, diários de violência motivada politicamente, produzida por esse ambiente que o bolsonarismo cria. Então, eu acho que, na realidade, a gente corre o risco sério, e a meu ver, é quase certo isso, de ter uma situação também de mais violência política após a derrota do Bolsonaro se consumar na eleição, que me parece que é uma situação, em grande medida, inexorável. Não vejo muito como reverter esse quadro diante do que todos os números têm mostrado. Né? Então, né, acho que nós vamos passar dias turbulentos e mais, o que também me preocupa demais, sabotagem no governo que sai. Né? A gente não está falando de gente comprometida com o país, comprometida com a República, comprometida com o Estado brasileiro. Se fosse assim, eles não teriam tido essa política de destruição do Estado brasileiro, da burocracia pública, de áreas de políticas públicas cruciais para o funcionamento do país. Então, eu acho que a gente corre um risco sério de, na saída, esse pessoal sabotar, né, de deixar para trás um rastro ainda maior de destruição para sabotar o próximo governo. Então, é preciso que também os órgãos de controle, as autoridades, a imprensa, todo mundo esteja muito atento ao que vai ser essa saída do bolsonarismo do governo federal. Eu queria 2 coisinhas aí, que já foram mencionadas aqui, o papel do TCU e da Polícia Federal, que eu acho que já estão mapeando aí a herança do bolsonarismo. Uhum. Outro ponto é a fortuna acumulada pelo bolsonarismo. Alguém tem dúvida que o Flávio Bolsonaro, É isso. uma assinatura do Bolsonaro vale milhões? Você acha que o pessoal da rachadinha não vai aproveitar a assinatura do Bolsonaro? E daí entra um ponto aí que o Cláudio enfatizou, para onde eles vão? Eles têm aliados nos Emirados Árabes. Esse submundo internacional juntou um sheik árabe lá, que controlava aí o fundo soberano lá dos Emirados, com um lutador de jiu-jitsu dos Estados Unidos, aquele Gracie, que faz é coisa maluca, o que virou o mundo, não é só o Brasil, não. Esse sheik era um cara fraquinho, vai lá, vai treinar com o Gracie, daí se empodera, se considera fortalecido, transforma o jiu-jitsu em esporte nacional no seu país, depois passa a administrar esse fundo árabe, tem uma aproximação com os Bolsonaro a partir do Gracie e compra a refinaria de Landulfo Alves por um subpreço. É uma coisa maluca. Então, é certeza que você vai ter lá milhões, como você tinha com o Pinochet aí, acumulados lá fora. Uhum. Então, resta saber quais são, além dos crimes contra a humanidade, resta saber Sim. quais são os países que podem acolher ele fora desse controle internacional de crimes aí. Eu não sei se os Emirados estão fora disso aí, mas realmente a gente vai ter Então, né? Rússia, Hungria, próprios Emirados, Catar, esse lugar tem sobra, né? O Interpol atrás. Mas é que nós não falamos de um personagem aqui, que é o Fernando Henrique Cardoso. Queria saber o que vocês acharam dessa carta do Fernando Henrique Cardoso. Lembrando o seguinte, olha, de todos os apoios que a gente já falou nesse programa hoje, vamos lembrar também que nós tivemos José Gregori, a gente teve Miguel Reale Júnior, né, o cara que assinou o impeachment, o Sérgio Fausto, e tivemos essa carta do Fernando Henrique. O que é essa carta do Fernando Henrique e por que o Fernando Henrique não consegue ir além
do que ele foi nessa carta, Nassif e Cláudio Couto? Ele é Fernando Henrique. Ou seja, assim que o Fernando Henrique foi eleito, o embaixador, eu recebi um convite para um almoço com o embaixador americano, que, aliás, era um cara meio truculento, que tinha vindo aí daquela comissão antidroga e tudo, né? Daí ele perguntou o que eu achava que o Fernando Henrique iria fazer como presidente. Eu falei, acho que nada, ele é muito acomodado, ele não fez nada como ministro, a gente já criticava ele. Ele falou, no Departamento de Estado temos a mesma opinião. Eu sigo, é o Fernando Henrique. O Fernando Henrique, quando eu lancei meu livro, lá, Os Cabeças de Planilha, eu encerrava com uma entrevista com ele. Todas as questões relevantes de políticas públicas, é isso? Papel de ciência e tecnologia, papel da pequena e microempresa. Ele não tinha informação sobre nada, nada, nada. Daí falou, mas, presidente, como que o Brasil vai avançar? Não, nós precisamos abrir espaço para os setores internacionalizados da burguesia brasileira, que é bancos de investimento. Então, ele é uma pessoa... Eu tinha um grande conhecido que era do Rio de Janeiro, aquele Rio Antigo, acho que está vivo até hoje. E ele era incumbido de levar empresários para visitar o Fernando Henrique lá, no Alvorada. Daí disse que um dia e o Fernando Henrique levava para conhecer os jardins e tudo. Daí tinha um piano, e alguém perguntou, mas, presidente, e esse piano o senhor toca? Ele falou, claro, eu fiz um hino para o Brasil, que nem o Dom Pedro I. O Jorge Serpa, o maior lobista que já apareceu no país, que era um jeito que conviveu com todos os presidentes, mas desde Dutra. Ele me contou uma vez, até naquele restaurante Mosteiro aí do Rio de Janeiro, ele só andava de táxi. O Fernando Henrique, de vez em quando, convidava ele para ir até Brasília. Daí ele foi lá e o Fernando Henrique virou para ele e falou, Jorge, quem foi maior, Juscelino ou eu? E o Serpa falava, é claro que você, Fernando, e morria de rir da gente. Fernando Henrique sendo Fernando Henrique. Olha, eu acho que tem uma coisa aí que também precisa ser considerada, que é a seguinte: o Fernando Henrique, ele é presidente honorário do PSDB, né? E o partido dele, de uma forma ou de outra, tem candidata, que é a Simone Tebet, tem inclusive a vice na chapa dessa candidata. Eu acho que para ele é um pouco mais complicado declarar abertamente apoio ao Lula nesse momento por conta disso, é uma questão partidária. Agora, tem um elemento aí que acho que também a gente precisa observar, que é o seguinte, né? O pessoal aí em torno da campanha da Tebet falou, não, por tudo que ele disse ali, candidato que defende os direitos humanos, o meio ambiente, a democracia, isso aí é para a Tebet, apoio a Tebet. Olha, aí eu vou pegar a primeira parte do que eu falei. Sendo o Fernando Henrique presidente honorário do PSDB, que tem a Tebet como candidato. Se fosse para apoiar a Tebet, ele falaria o nome dela. Ele não precisaria ter essa linguagem cifrada. Se ele usou a linguagem cifrada, é porque não é um apoio à Tebet. Portanto, a gente pode interpretar para quem que foi esse apoio. Acho que não foi Bolsonaro, por tudo que está ali, é evidente. Não creio que tenha ido para o Ciro, que também não tem lá relações muito boas com o Fernando Henrique. Só sobra o Lula. Então, acho que, na realidade, ele deu esse apoio ao Lula de maneira transversa e até deu uma sinalização um dia antes, eu acho que ela é muito significativa, que foi a publicização do apoio ao Lula por parte do Sérgio, né, do Sérgio Fausto, que é uma figura muito vinculada ao Fernando Henrique, é o diretor do Instituto, desde que, veja, da fundação, desde que ela ainda se chamava Instituto FHC, né, o Sérgio está sempre lá. Então, é claro que quando o Sérgio publiciza esse apoio, o que ele está mostrando é, olha, o Fernando também vai apoiar, né? E aí, no dia seguinte, vem aquele texto aparentemente enigmático. Mas eu acho que se a gente leva isso em conta, a Tebet não está mencionada e ela é a candidata oficial do partido que o Fernando Henrique preside honorariamente, só pode ser o apoio para o Lula, ainda que de maneira, digamos, murista, como faz jus à tradição PSDBista, e sendo justo com ele, né, sendo mais generoso, pelo menos, sendo também pela situação partidária em que ele se encontra. Agora quando a gente vê a relação dos dois, lá atrás, né, os dois pioneiros aí da luta pela redemocratização, disputando civilizadamente aí as eleições, um indo no enterro da esposa do outro e tudo.
e percebe que, em certo momento, o Fernando Henrique endossou a prisão do Lula. Você vê que é um cara menor. É, é sempre é movido pelo despeito, né? Assim, o fato de ser menor. O Carlos Almeida aqui disse o seguinte: o FHC falou assim: votem na raiz quadrada de 169. Já que nós estamos falando aqui dessas figuras, já que nós estamos falando aqui dessas figuras, a gente aqui indo já para os finais, vamos deixar de passar essa figura. E o José Serra, que se recusou a se pronunciar, ele, que eu não sabia, é candidato a deputado federal. Não sei se vocês sabiam disso. Sabia? Ele lançou a candidatura dele, ele trouxe todo mundo que serviu para ele a vida inteira, lá como se fosse o lançamento de uma candidatura presidencial. Colocou, coitado, Aloysio Nunes de um lado, aquele pessoal que sempre cercou ele lá, como se fosse... E apresentou uma declaração de bens de R$800 mil. Deixou de lado toda a coleção de quadros que ele tem aí, que impressiona todo mundo que visita ele. Mas o Serra, inclusive, está com problema de saúde, aí, até de fala, né, e tudo. Né? O Serra é um sujeito do passado, ainda bem que é do passado, porque se fosse fazer um teste de quem é mais raivoso, aí ele e o Ciro ficaria pau a pau, sabe? Pau a pau. O Serra, para mim, estou falando na condição de quem já apoiou o Serra, que ajudei até a escrever o discurso dele para o Ministério da Saúde. É o personagem mais deletério da política brasileira. Eu me considero ter sido iludido por ele aí durante muito tempo. Só caiu a ficha quando ele virou governador, e daí não dava mais para escolher. Aliás, como ministro da Saúde, quando ele começou a contratar Marcelo Itagiba e outros. Mas o Serra é um dos caras mais barra pesadas, mais sem escrúpulos que já passou na política brasileira, e muito do que virou o PSDB se deve a ele. Em 2010, as primeiras campanhas de ódio, as primeiras mensagens de falso moralismo aí vieram da parte dele. Né? Então, vamos lembrar da trama da bolinha de papel, que para mim vamos dizer assim, a mãe das fake news, né? É isso. É verdade. Né? E acho que tem um outro ponto também, né, para ele permanecer onde está, para além dessas suas próprias convicções, né, essas suas do Serra, né, ali que eu estou me referindo, que é também o seguinte, né, acho que ele deve ter ficado com medo do partido não dar dinheiro para a campanha, né, porque se afinal de contas ele declara voto no Lula a essa altura, o Aloysio, que esteve ali ao lado dele, não é candidato, então pôde declarar abertamente voto ao Lula. Agora, e vem fazendo isso já há um bom tempo. Agora o Serra é candidato a deputado pelo partido, né? Se declara, vai que o partido resolve não ter muita boa vontade com ele e lhe dá uma tesourada no financiamento de campanha. Eu acho que isso certamente deve pesar também. Uma questão aqui para a gente concluir. Primeiro, me impressiona disso tudo, num partido que era assim supostamente formado pelos maiores intelectuais, os mais preparados, o único que tenha sobrevivido politicamente, de fato, tenha sido o Alckmin, né? Um sujeito vindo do interior, nada a ver com as tradições uspianas, vamos dizer assim, do PSDB. Mas a minha pergunta é, o Alckmin é o candidato natural pós-Lula dessa aliança ou não necessariamente? Ele não tem dimensão. O Alckmin tem uma característica que eu acho que foi levada em conta pelo Lula, a lealdade. A política, a lealdade, você pode ter um monte de defeito, mas a lealdade é o que garante a coesão dos partidos. Que as coisas funcionem. E é um sujeito que sempre foi... Ele não tem muitas luzes, mas ele sempre foi voltado... Eu lembro algumas conversas que eu tive com ele, ele falava... O Covas que dizia aí, você tem que amassar barro. E ele era muito crítico desse intelectualismo de Fernando Henrique, de José Serra e tudo, né? Mas ele não tem dimensão. Né? Ele tem a cabeça de um prefeito de interior com as características positivas de um bom prefeito de interior, né? Mas ele passou por São Paulo. São Paulo é o estado que tem os maiores institutos de pesquisa, as melhores universidades, as maiores empresas, as melhores cidades médias. Se ele tivesse um mínimo de fôlego aqui, ele teria feito uma revolução no Brasil a partir de São Paulo. Ele não conseguiu, ele não tem dimensão. Ele é o vice ideal, mas para uma continuidade assim, acho que não tem dimensão.
Tanto que você pega a ingenuidade dele de apostar em João Dória, a traição que... Eu tenho a impressão que o Lula foi muito mais pela solidariedade com o cara que foi traído, mas ele foi humilhado pelo João Dória, né? Eu acho que isso aí levou muito mais o Lula. O Lula tem essas coisas também, um pouco da formação católica dele, aí, de compensar os oprimidos. Eu acho que a escolha foi muito por conta disso e pela confiança na lealdade dele. Olha, eu acho que ele pode tentar até se colocar, né? Eu acho que realmente não tem o mesmo tamanho do Lula, mas talvez nenhuma outra liderança que vai estar no governo tem. Só que a questão é, né? Estamos pensando aí num governo de 4 anos, um governo muito difícil, porque vai ser um governo de reconstrução nacional, o país está devastado, né, sobre os mais variados aspectos. A questão é saber, será que o PT consegue, ao longo desse período, também produzir internamente um sucessor para o Lula que se torne a sua sequência natural? Porque eu acho pouco provável que o Lula queira concorrer à reeleição por conta da questão etária, ele já deu sinais disso, né? Embora o Berlusconi, aos 85, tenha acabado de ir para a composição da chapa na Itália, né? No governo neofascista. Mas não sei se o Lula, enfim, aos 80 e poucos anos, vai querer continuar na presidência. Então, precisa encontrar um sucessor. O vice costuma, muitas vezes, ser um sucessor natural, mas não é sempre que é assim. Né? É claro que o Alckmin, a gente está falando de um vice que já foi 2 vezes candidato a presidente, foi governador de São Paulo várias vezes. Isso dá para ele uma projeção que é diferente, por exemplo, do Zé de Alencar, que não tinha essa mesma visibilidade pública. Né? Então, eu acho que o Alckmin pode, sim, querer se credenciar essa posição. Mas eu acredito mais na possibilidade do PT tentar produzir internamente um sucessor, né? E aí vai depender, claro, do que ocorrer, inclusive nessa eleição, do ponto de vista das disputas estaduais. Né? Quem ganhar, né? Se não ganhar, qual é o papel que terá no governo Lula? Né? Vamos supor, se o Haddad ganha em São Paulo, ele pode ser um candidato à sucessão, até já foi candidato presidencial, já é conhecido nacionalmente. Mas se ele não for eleito candidato a São Paulo, porque se o Rodrigo Garcia for para o segundo turno, é uma situação muito difícil eleitoralmente. Ele pode ser, eventualmente, um ministro de destaque no governo, e sendo um ministro de destaque no governo, pode se habilitar, e tem que olhar para o resto do cenário dos governadores. Né? Agora, é impressionante como que o Haddad não consegue vender o que ele fez. Você pega a campanha do Rodrigo, eu estava vendo uma entrevista do Haddad aí na CNN, toda a entrevista é sobre o que ele não fez. Não, você prometeu 30 hospitais, entregou tanto. E ele fala, mas por todas as estatísticas eu fui o prefeito que mais investiu na cidade. Gente, não é estatística. Você tem que contar o que você fez. E ele fez muito. Humanizou a cidade, tomou um conjunto de medidas relevantes, fez um plano diretor, mas ele tem uma enorme dificuldade. Sabe? Então ele fala, mas você falou que ia construir 20 hospitais. Eu construí 3, deixei 7 em construção, 8, mas as estatísticas... E desde lá de trás, ele quando prefeito, ele não conseguiu dar uma cara para um governo que foi o governo que humanizou a cidade, o cara que facilitou a vida dos que moravam longe, aí com a questão de ônibus, que fez as ciclovias, que transformou a Paulista nessa festa de fim de semana, né? Mas ele não consegue. Quem trabalhava com ele sempre reclamou da inapetência dele do exercício da política. A política como... Então, assim, falta de disposição para estar na periferia, para conversar, preferir ficar isolado no final de semana, não fazer a sua agenda. Eu me lembro de uma história que sempre me contava, e eu vi essa história, que era com o Kassab. O Kassab, eu não me lembro de nada que o Kassab tenha feito como prefeito, mas ele acordava todo dia às 5 horas da manhã e estava em algum bairro vendendo alguma coisa que ele não fez. E a memória que a população tem do último governo do PT é do governo da Marta. É isso que aconteceu na reeleição do Haddad, tanto que teve que chamar a Marta de alguma forma para dar em alguma ajuda em algum momento. Ele tem essa dificuldade, o que faz dele não é afeito a isso. E tanto que a rejeição dele continua subindo. É uma situação... E foi alvo de uma campanha, sim, claro, da imprensa. Eu tenho um primo que é de um conselho de saúde, e falou, nossa, o que o Haddad fez aqui foi muito mais do que qualquer outro. Mas quando vem o Kassab aqui, o Kassab sabe o nome das pessoas aqui, cumprimenta. Esse jogo agora
eu não sei, a experiência que eu tenho aí com ministros, secretários, é o maior articulador de planos que eu vi até hoje. E ele, na eventualidade de uma eleição dele, ele pode fazer a revolução aqui em São Paulo, que não foi feita esse período todo. Né? Mas e tá bem não é que você gostar de povo. Você gostar de... ele está bem assessorado. E vamos lembrar, realmente ele teve em 3 situações de sacrifício muito complicados. Primeiro, que foi aquela eleição de prefeitura com o auge do lavajatismo e do antipetismo. Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. Né? O segundo foi ter participado daquela eleição presidencial na circunstância que se deu aquilo tudo. A gente também deve atribuir ali, não pode esquecer que o PT fez um plano ali para defender a posição do Lula e fazer bancada naquela eleição de 2018 e mandou Haddad para o sacrifício. E agora essa eleição também em São Paulo que é difícil. Imagino que ele esteja esperando para ser premiado com um ministério de destaque. Qual será? Não sei, Casa Civil, volta para a educação, economia, né? Mas ele é essa figura que ainda precisa provar. E eu acho que o Lula cobrou dele isso, quer dizer, ele precisa ser um político mais ativo e vamos dizer assim, mais sangue nos olhos numa eleição para poder novamente pleitear essa posição de substituto do Lula. Eu não sei se eu tenho acompanhado, obviamente, mas eu não sei o quanto ele está conseguindo fazer um desempenho aí em São Paulo, na CIF, pelo que ele contou aí, não muito, né? Não mudou muito. Você vê, eu sinto que ele vai pela ciência. Agora descobriram a ciência com a pandemia, né? Daí ele traz estatísticas mostrando que redução de limite de velocidade reduz mortes. Daí entra a OAB na justiça contra ele para impedir a redução. Daí ele resolve reavaliar a planta aí para o IPTU. Vem o Tribunal de Justiça, daí ele resolve fazer ciclovias. Daí vem a professora da PUC aí dizendo que aquele vermelho lá é para induzir o eleitor a votar no... São Paulo é muito atrasada também. Não, vamos lembrar da discussão do fechamento da Paulista também, que é atrapalhar os hospitais, lembra? Artigo do Serra, inclusive, né? O interessante é que nada disso tudo que ele fez durante a gestão da prefeitura foi revertido, né? Pois é. A velocidade foi só um ajuste ali em relação à questão da redução da velocidade. As ciclovias não só permaneceram, como estão sendo ampliadas agora, né? As faixas exclusivas de ônibus foram todas mantidas. Enfim, a Paulista permanece aberta aos domingos, né? Aberta para o público, né? Fechada para os carros. Ou seja, tudo isso foi mantido. Me parece que o Haddad foi um problema, talvez ele fosse um prefeito um pouco à frente do tempo dos próprios eleitores que ele tinha em São Paulo, né? E é uma prefeitura que talvez só seja compreendida ex post. Acho que esse é o problema. Sem contar, digamos, o trabalho com LGBT. O trabalho na Cracolândia, Cracolândia, com os bolivianos aí. Sim. Não tem paralelo. Quando você compara, você pega o último prefeito que teve nome em São Paulo, Prestes Maia, o que ele fez? Foi deixar São Paulo à mercê do rodoviarismo. Né? Sim. Então, agora se o Haddad quiser se animar, eu vou dar um exemplo aqui de Portugal. Talvez tenha um caso aqui do Haddad português, que atualmente, inclusive, é o ministro da Economia do Partido Socialista. Ele era o prefeito de Lisboa, o presidente da Câmara de Lisboa, fez ciclovia, tornou a cidade mais verde e perdeu a eleição, inclusive, por uns motivos, foi por conta de ciclovia. As ciclovias estão atrapalhando o trânsito e tal. E aí elegeram aqui o espécie de Dória, que até agora fez muito pouco. Mas esse sujeito perdeu a eleição, mas acabou virando ministro da Economia. Veja bem, perdeu uma eleição do tipo que não dava para perder. Porque o cara fez realmente uma boa administração da cidade, fez transformações aqui profundas, mas acabou sendo premiado com o Ministério da Economia. Vai que seja esse. Eu acho que é um desfecho bem provável, viu? Não descartaria, não. Bem, minha gente, eu agradeço quem nos acompanha até agora, lembrando que esse programa aqui pode ser assistido tanto pela Carta Capital, quanto pelo TV GGN, quanto pelo Fora da Política Não Há Salvação. Então assinem, compartilhem, contribuam. Lembrando que todo mundo também aqui terá uma programação especial no domingo e que a gente aqui, pelo menos eu e Nassif, se tudo estiver em cima ainda, Nassif, estaremos aqui também no domingo, num determinado horário. Mas lembrando que a TV GGN e que a Carta Capital farão uma transmissão especial no domingo aí das eleições, com todas as informações. Você pode escolher o canal
que mais te apetecer assistir, acompanha a gente. Então, Cláudio Couto, Nassif, um bom resto de semana para vocês e boa sorte. E obrigado quem nos acompanhou. Obrigado, Sérgio. Um abraço para você, um abraço para o Nassif, um abraço para todo mundo aí que acompanhou o programa. Até mais. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.